Recebi a seguinte questão. Gostaria de saber sobre a hierarquia dos adoecimentos. Bom, vamos só para esclarecer uma situação. Quando a gente coloca sobre a sequência, as possibilidades de adoecimento psíquico, a gente não está falando aqui de um adoecimento maior, mais nobre que o outro. Não é sobre isso. Quando a gente fala de uma estruturação neurótica, a gente fala em Freud, a partir de Freud, de uma leitura que a gente chama de teoria da personalidade, de que nós somos constituídos estruturalmente a partir daquilo que é chamado de psicossexualidade. A psicossexualidade, ela constrói um processo que a gente chama de fixação. O que são as fixações? No decorrer da nossa vivência, da nossa história psíquica, enfrentamos alguns problemas. E esses problemas que nós enfrentamos são resolvidos conforme as ferramentas que nós temos para aquele momento. Um exemplo. Um bebê que enfrenta uma certa dificuldade, que ferramentas ele tem para lidar com as dificuldades? Em algum momento é chorar, só isso. Em algum outro momento, um pouquinho mais posterior, talvez a defesa que esse bebê tem é morder, né? Ele sente coceirinha nas gengivas, ele sente alguma raiva, algum abandono, algum desconforto, ele morde, né? Ele vai lidar com o que a gente chama de uma fase mais agressiva. Depois, num determinado momento, o bebê começa a sentir os seus esfíncteres, os seus músculos, a questão do controle, o controlar a perna, né? O François Doutor até vai dizer que a mudança para a fase que a gente chama de fase anal é exatamente a capacidade que a criança tem de se colocar de pés e pular na ponta dos pés. Quando ela tem essa capacidade, significa que a fase anal está acontecendo. Então, a gente percebe, é o controle dos músculos, o controle muscular. Então, esse bebê que está construindo uma forma de lidar com aquilo que vem de forma agressiva, né? Isso é a construção do ego, o ego é o que me prepara para a vida. Nessa constituição, ele monta um momento em que ele se fixa como a grande solução para os seus problemas. Todos os problemas que ele enfrenta posteriormente, ele usa daqueles recursos mais primitivos. Não é por um processo de adoecimento, é por um recurso econômico. Se eu enfrento um problema, a primeira coisa que eu procuro é um momento anterior que me deu conforto. Eu tenho uma aula que eu dando sobre isso, eu falo do famoso coelhinho sai da toca. Então você vai brincar de coelhinho sai da toca. Então no momento em que o coelhinho sai da toca, todo mundo sai, cada um da sua casa, e você procura uma casa vazia. Então, no momento de sofrimento, você procura um local onde você pode se refugiar. Por isso o coelhinho sai da toca. Bom, aí como é que é o cadenciamento disso? A gente olha isso pela estruturação. Primeiro, é uma construção de uma estrutura por meio da fixação. Mesmo que tenhamos novas fixações, Freud vai falar disso, a gente sempre recorre à primeira. E Freud também vai dizer que, até a gente está vendo na leitura de um texto agora sobre análise terminável e interminável, onde Freud comenta exatamente disso, de que nós procuramos, mesmo tendo novas fixações, sempre uma fixação mais antiga. E o processo da análise é ensinar o paciente a recorrer a novas defesas, mais maduras. Tem um texto da François Doutor, ela vai deixar muito claro que o processo da análise é um processo de castração. Castração de cada uma dessas fases, até que a pessoa amadureça e elabore suas angústias, seus problemas por meio de defesas maduras. Mas vamos voltar ao ponto. Existe uma sequência de adoecimento? Não. Primeiro, existe uma formação de personalidade. Essa minha personalidade ela pode ser oral, ela pode ser anal, ou ela pode ser genital, fálica genital. Ok? Bom, quando eu olho para a fase oral, a fase mais primitiva, e daí talvez a pergunta, existem adoecimentos mais maduros, precoces, uma evolução? Olha, no momento em que eu crio uma fixação, quer dizer, eu vivencio na minha história de vida um problema que me obriga a resolver na minha imaturidade, naquele momento a defesa que eu tenho da minha oralidade é aquilo que a gente começou a chamar de histeria de angústia. Então, em termos bem freudianos, bem basilares, bem simplistas, porque era do início da psicanálise, Freud identificou que a primeira fase com que nós lidamos com o problema é uma fase do gritar, do angustiar, e aquilo que vai resultar numa fase fóbica. A fobia é uma forma histriônica de se resolver o problema. Eu intensifico o problema projetando em alguma outra coisa. Eu crio um histrionismo, um teatro, uma cena, né? Então eu passo a ter fobia, medo de estar em público, medo de pessoas, medo de água, medo de algum bicho,
um comportamento fóbico. Essa é a primeira formação histérica que nós temos na nossa estruturação. Bom, eu cresço. Agora eu estou adulto, sou um adulto e enfrento um problema. Freud vai dizer que o grande problema que a humanidade enfrenta depois de toda essa estruturação é a adolescência. Então, na adolescência, o menino lá com seus 13, 14, 15 anos enfrenta problemas, como é que ele vai resolver? De forma fóbica, com a forma mais primitiva que ele tem. Por quê? Ele aprendeu assim, ele formou uma personalidade, um jeito de ser assim. Até aí tem defeito? Não. É uma forma como eu aprendi a elaborar. Aprendi a elaborar os meus problemas. Então, o que a psicanálise vê é que aquilo que a gente chama de adoecimento, inicialmente, é uma solução encontrada. O grande problema é quando essa solução passa a me trazer problemas. Então, nós temos não o conceito de neurose como problemático, mas nós temos o conceito de que uma neurose que me invalida, me diminui, me machuca. Então, se ela me torna não produtivo para a minha própria vida, então ela tem que ser reelaborada. Na análise, o paciente é conduzido a, de uma forma, como Lacan chamou de a précoce, né, a posteriori, no momento seguinte, a identificar essas cenas a posteriori e, como adulto agora, também reelaborá-las. Recordar, repetir, elaborar, e eu preciso elaborá-las. Então, alguém que vive uma fobia está resolvendo como uma criança, porque é o jeito dela resolver, mas todas as defesas são infantis. Então, se a gente buscasse, primeiro, uma sequência, não é porque é mais maduro ou imaturo no sentido de melhor ou pior, mais adoecido ou não, mas numa sequência de construção de personalidade, eu tenho a personalidade oral, eu tenho a personalidade anal, e depois eu tenho a personalidade genital, que a gente chama de fálico genital. O Carl Abraham, que era o discípulo de Freud, ele vai escrever, Freud escreve sobre a sexualidade, sobre essa teoria da personalidade, o Carl Abraham vai escrever que em cada uma dessas posições, dessas fixações, não posição, fixações, eu divido ela em duas. Então, na fase oral, eu tenho uma fase oral, uma fase oral de angústia, onde a criança chora, se angustia dessa forma, e tem uma fase oral agressiva. Então, eu tenho uma fase oral passiva e uma fase oral agressiva. É quando o menininho começa a construir os dentinhos, começa a coçar a gengiva, ele se torna agressivo. Como todo o processo de adoecimento me conduz ao processo traumático, me conduz a um passo anterior bem consolidado, quando, isso é o Carl Abraham que fala, quando a criança ou o adulto vivencia uma cena estressante, traumática, traumatizante, essa seria a palavra mais correta, ela dá um passo para trás. E o que está diante de um comportamento obsessivo, um comportamento de uma personalidade anal? O que está como comportamento anterior? A agressividade. E é por isso que a gente vai dizer que alguém cuja fixação é anal, que está dentro de um espectro, de um perfil, de um jeito de ser, de uma personalidade obsessiva. Então, os anais são obsessivos, essa frase é também do Freud, ele escreve, tem um texto só sobre isso, né, que o obsessivo é fixado na fase anal, esse é o texto do Freud. Quando essa pessoa precisa resolver os problemas dele, ele dá um passo atrás. E o que está atrás? A agressividade. Então, quem está fixado numa fase anal inicial, ao retornar, retorna com agressividade. E aquele que está fixado na fase oral agressiva, o que está anterior é a parte da passividade. E o que está na passividade, o que está um passo anterior, é na inexistência de si, na anobjetalidade. Então não tem um objeto de amor. E aí é o que a gente vai chamar de comportamentos borderlines ou limítrofes. A medicina vai dar o nome de transtorno de personalidade limítrofe. Parece tão distante da psicanálise? Não, porque a gente está falando de uma construção de uma personalidade. Então nós vamos ter a construção de personalidades que podem adoecer. E a questão é, se adoecerem, como adoecerão? Certo? Então nós temos aquilo que inicialmente Freud vai chamar de, ele vai propor uma estrutura mista, e depois, no outro momento, ele vai perceber que não é uma estrutura mista. Os obsessivos são capazes de construir
comportamentos histéricos. Os histéricos são capazes de construir comportamento obsessivo. Então o que a gente precisa diferenciar? Aquilo que me estruturou minha personalidade das defesas que eu desencadeio por meio de toda a minha psicossexualidade. Então todas as defesas estão disponíveis para todos os neuróticos. Só que os neuróticos cuja fixação é oral poderão desencadear uma histeria de angústia. Os neuróticos cuja fixação é anal poderão desencadear um comportamento obsessivo. Os que têm na parte fálica desencadear uma histeria fálica, né? Ou nós podemos trazer uma histeria conversiva, onde o corpo resolve os problemas. Então nós temos várias situações. Primeiro, temos a situação da formação da minha personalidade, que não é doença. É meu jeito de ser. Alguns são orais, alguns são anais, alguns são fálicos. É o jeito de ser. Constrói uma personalidade. Mas quando eu sou confrontado, e cada jeito de ser tem uma forma de adoecer mais primitiva possível para aquela estrutura. E no processo da análise, esse paciente é conduzido primeiro a, de alguma forma, fazer um enfrentamento. Algumas escolas psicanalíticas, como a psicologia do ego, vai dizer que tem que fortalecer o ego. Lacan vai contrariar isso e dizer que não é bem fortalecer o ego. Na verdade, é nos preparar para não estarmos no desmando de um ego que se aliou a um superego tirânico. Então nós temos um ego que precisa simplesmente dar conta de entender que ele não precisa ser tudo que o superego dele exige. Então aí nós temos um processo clínico acontecendo. Ok? Eu espero ter tocado um pouquinho na resposta. Então, se a pergunta é, gostaria de saber sobre a hierarquia dos adoecimentos, não há hierarquia de adoecimentos. O que existem são adoecimentos que são desencadeados por meio de uma história. Nenhum é melhor nem pior. São mais maduros e imaturos. Por quê? São melhores ou piores? Não, é porque se é imaturo, é porque é do início da minha história psíquica. Se é mais maduro, é porque é de uma história psíquica mais avançada. Mas todos carregam vantagens adaptativas e todos carregam desvantagens também comportamentais do sofrimento humano. Essas minhas defesas são desencadeadas inicialmente como personalidade, depois, a partir da personalidade, se a personalidade não consegue dar conta do meu comportamento neurótico, aí então eu passo a adoecer de alguma forma, a sintomatizar. Certo? Então, pessoas que a medicina chama de transtorno obsessivo compulsivo, a medicina só está lidando com uma defesa do ego de todas as fases. Então, o histérico pode ter comportamento obsessivo-compulsivo, o obsessivo pode ser. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tem um comportamento, uma personalidade obsessiva, não significa que ela só terá esse tipo de comportamento. Porém, na literatura, a gente vai ver algumas gradações, né? A gente vai ver, por exemplo, uma discussão sobre tipos de histeria, né? Histerias fóbicas, angustiantes, histerias conversivas, tipos de comportamento obsessivo, onde nós temos o que antecede, acho que talvez aí também seja o cerne dessa pergunta. Quando eu falo de bipolaridade, a medicina chama de bipolaridade, na psicanálise eu enxergo o nome de mania depressiva, um maníaco depressivo. Eu estou falando de alguém cuja estrutura obsessiva, personalidade obsessiva, ao confrontar-se com uma perda, inibição, sintoma e angústia, recua no seu processo de luto e melancolia, né? Livros que eu estou mencionando que Freud fala disso. Eu trago para dentro de mim para resolver. Eu, obsessivo, tento resolver os problemas dentro de mim. Me desligo da realidade. E quando eu faço isso, eu estou entrando naquilo que a gente chama de processo depressivo. Diferente do processo da tristeza. É um processo de vivenciar um luto dentro de mim mesmo. Nesse processo defensivo, eu vivo a depressão. Quando a depressão é extrema, muito intensa, ela tem como reação a mesma quantidade de energia que eu sou deprimido, eu reajo. E isso é que eu chamo de estilingamento. Então, eu depressivo, em determinado momento, eu atinjo um processo de mania. Eu escapo do comportamento do dito normalidade ou de uma hipomania. Então, quando eu estilingo, quando eu faço a reação de depressão, que é o meu processo de adoecimento, eu vou para lá. Quando você vai ao médico com comportamento
de bipolaridade, o médico vai te dar um regulador de humor, porque chama-se transtorno de humor. Né? Então, se eu vivencio um transtorno de humor, o médico vai dar. Só que na psicanálise, o que você vê é que o que antecede esse comportamento desregulado é um processo depressivo. Talvez seja nesse sentido que está se perguntando. Existem formas mais primitivas de adoecimento, que antecede, evolui, etc. Né? Então, quando eu entro num processo, esse processo de desregulação de humor que me leva à mania, ele é uma reação a uma depressão. Sempre uma reação à depressão. Então eu não posso simplesmente cuidar da mania, entendendo que se eu tiro a mania, a depressão pode vir. Que é o que alguns médicos começaram a perceber. Eles davam remédio para depressão, a pessoa ficava maníaca. Eles davam remédio para mania, a pessoa ficava depressiva. Então o que eles perceberam que tinha que fazer? Dar remédio para depressão e para mania. Então nós temos aí um maníaco depressivo. Então não há uma gradação, não há uma melhoria, não há uma doença melhor e outra pior. Tudo é doença e todas, segundo a psicanálise, esse adoecimento psíquico, lembra, a gente está falando de adoecimento psíquico, eles dizem respeito às ferramentas que nós temos no nosso dia a dia. Espero ter respondido um pouquinho dessa pergunta que é tão complexa.